vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando que já ventilamos uma introdução, já falamos dos princípios, né? Dentro dos princípios, falamos da autonomia privada, falamos da força obrigatória dos contratos, que será interessante pelo menos para esse bloco. Falamos da função social, também falamos da boa-fé e dos seus conceitos parcelares. Trabalhamos no tópico 3 a formatação do contrato, no tópico 4 a revisão judicial do mesmo e no tópico 5 o Instituto dos Riscos Redibitórios. No bloco passado iniciamos o estudo da evicção. Evicção é essa talhada, esculpida, né? Ou seja, nos artigos 447 a 457 do Código Civil. Lembrando-se sempre, lembrando-se do que, prof? Lembrando-se sempre, né, que esse instituto ele acontece com grande frequência, razão pela qual também é cobrado com a mesma periodicidade, com a mesma habitualidade, né? No que consiste essa evicção? Gente, evicção nada mais é do que a perda do objeto de um contrato, né? Obviamente em virtude de uma decisão judicial ou de uma decisão administrativa, fazendo com que esse bem vá para um terceiro, né? Lembrando que esse bem vá para um terceiro, esse terceiro é o evictor, né? O evincente, aquele que venceu aí a demanda. No bloco passado, terminei falando com vocês acerca das garantias. E eu disse o seguinte, né? Eu disse para vocês que existem aí, pelo menos dentro dos dispositivos relacionados à evicção, uma garantia legal. Que existe se o contrato ele for um contrato bilateral, que existe se o contrato ele for um contrato oneroso e se ele for um contrato comutativo. Então, até aí, né, foi a nossa revisão. Vamos, a partir de agora, dar continuidade ao estudo desse, né, instituto tão interessante que é o Instituto da Evicção. Gente, vamos lá. Primeiro detalhe que surge aí como forma de uma pergunta com grande frequência. A seguinte: o adquirente, o evicto, aquele que perdeu a coisa, ele pode pleitear, né, esse bem, quando a gente fala que acabou sendo perdido, em relação ao alienante? Ele pode pedir aí perdas e danos? Ele pode pedir uma reparação, né, daquilo que ele pagou? Não só pode, como deve, né? Não só pode, como deve. Inclusive, trago isso para vocês, né, dentro da nossa dinâmica de slides, tá? Peço que vocês façam a leitura aí dos artigos 448, né, e 4 por demais 449. O 448 vai falar o seguinte, ó: podem as partes, alienante e adquirente, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção, né? Então isso é o que está pelo menos pontuado, positivado, dentro do artigo de número 448. E por que a gente fala, né, por cláusula expressa? Gente, cláusula expressa é porque a gente está trabalhando aquela ideia do que? Do consensualismo, né? Consensualismo, força obrigatória dos contratos. O contrato faz lei entre as partes. Então, é possível que por cláusula expressa, né, eles possam reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Faz parte do jogo, faz parte da dinâmica. E se tiver positivado, né, tem que ser cumprido. É essa a ideia. Notem o seguinte, né? O 449, ele fala assim: mesmo, né, enfim, se contar que a cláusula que exclui a responsabilidade do alienante pela evicção, o adquirente pode pleitear o preço que pagou pela coisa. Então, mesmo que nós tenhamos aí uma cláusula expressa nesse sentido, em algumas situações é possível pleitear o preço que pagou pela coisa, né? E faz sentido. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte: o alienante, né, ele vai ter que responder sempre. O alienante, ele vai responder pelas perdas e danos em quais situações? O Washington Monteiro de Barros, ele traz aí uma fórmula. Essa fórmula, inclusive, né, eu estou pontuando para vocês aqui abaixo. Eu estou, na verdade, né, desenhando essa fórmula aqui para vocês de uma maneira sintética, né, e de uma maneira que eu acredito que seja mais aderente possível, né, aos nossos conhecimentos. Então, essa é a fórmula de Washington de Barros Monteiro, né? Coloca aí forma de Washington, né? Washington. O que Washington fala? Ele fala assim: em algumas hipóteses, a gente tem que entender a excludente dessa responsabilidade por parte do alienante. Então, excludente da responsabilidade por parte do alienante. E ele traz duas fórmulas, né? Quais são as fórmulas? Primeira, eu trouxe uma cláusula de exclusão nos moldes do artigo 448, né? Nos moldes que foram lá pontuados, eu coloquei assim: olha, eu, alienante, agora eu mudei a postura, né? Porque no exemplo passado, eu estava como o quê? Eu estava como evictor, eu estava como evincente, né? Então, eu coloco lá, coloco o quê? Uma cláusula de exclusão, né? Vou falar o seguinte: cláusula de exclusão em relação a Caio, pronto, né? Assim a gente mantém o exemplo passado.
Caio, né, ele goza de uma cláusula de exclusão da responsabilidade do contrato que ele celebrou com Tício. Tudo tranquilo, né? E vou além. Ele ainda traz o quê? A assunção do risco pelo adquirente. Ele fala assim, ó, tô te dando a ciência, né? A ciência de que esse bem que eu estou vendendo, né, está sendo discutido com quem? Com Fernando Gentil. Então, Caio, ele não só coloca a cláusula de excludente, como ele ainda dá a ciência dentro do corpo do contrato, né, sobre o risco da perda do contrato, do carro, né, para Fernando Gentil, no caso eu. Show de bola? Ou Evictor. Nessa situação, a gente pode falar que o alienante não responde nunca, né? Porque ele não só trouxe a cláusula, como ele ainda, né, passou a ciência e fez com que o adquirente ele assumisse esse risco, um risco que faz parte do jogo. Agora, em contrapartida, nós temos uma outra dinâmica. Qual que é a outra dinâmica? Vamos supor que Caio, né, no momento da celebração do contrato, ele pontue essa cláusula de exclusão. Então, Caio, todo paquitão, todo maroto, ele fala assim, olha, eu não vou responder no caso de existir uma evicção. Só que Caio, ele não traz a informação de que aquele bem, aquele objeto, aquele carro, estava sendo discutido em outro processo entre ele e Fernando Gentil, né? Ou seja, o Evictor. Show de bola? Em outras palavras, ele não trouxe todas as informações. Ele não fez com que o adquirente, né, assumisse o risco. Nessa situação, em específico, né, haveria então a aplicabilidade do artigo 449. Então, essa é a ideia de Washington de Barros Monteiro, né? O 449 se aplica dentro dessa hipótese de cláusula excludente, mas não temos aí, né, a assunção do risco. Tem então o quê? Uma ausência, né, de assumir o risco pela parte do adquirente. Razão pela qual o alienante, quem que é o alienante? Caião, né? Caião responde pelo preço da coisa. Show de bola? Essa é a fórmula, então, desenhada pelo Washington de Barros e espero, né, que vocês, então, tenham compreendido ela da melhor maneira possível. De qualquer maneira, é preciso ir além, né? E dentro desse ir além, eu quero dar continuidade à nossa matéria. Falar com vocês sobre os chamados efeitos da evicção. Lembrando-se sempre, né, que essa evicção, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma evicção chamada de evicção total, como ela pode ser uma evicção chamada de evicção parcial, né? Evicção total e evicção parcial. Gente, a evicção total, ela se encontra esculpida, se contratalhada nos artigos 450 e vai até o artigo 453 do Código Civil, tudo bem? Então, essa é a evicção, né, total, né? Evicção total. Eu acho que eu vou deixar aqui só no quadro para que vocês possam ir observando. O que é importante dizer, gente? Na evicção total, em regra, o evicto, né, ou seja, o adquirente, o ticião, ele pode pleitear do alienante. E o que ele pode pedir do alienante? Gente, ele pode pedir do alienante, por exemplo, o preço que ele pagou pela coisa, que é a ideia, né, do artigo 449. Então, ele pode pedir aquilo que ele pagou. Gente, se ele pagou, né, pelo amor de Deus, restitui, devolve a estado quoante, né? Vamos fazer aquele momento, agora preciso voltar para mim, né? Aquele momento Fábio Júnior. Qual que é o momento Fábio Júnior, né? Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Essa é a ideia, né? Ele quer, ou seja, que o dinheiro que ele pagou pela coisa retorne para ele, né? E que, obviamente, o alienante assuma toda a responsabilidade, né, pelo menos da venda da coisa, o preço que ele pagou, para quem? Com relação ao evictor. Então, em outras palavras, é essa a ideação. Tanto é que, se a gente for observar, o adquirente, né, a gente até estava falando de intervenção de terceiro, o adquirente ele vai fazer uma denunciação, né, ele vai trazer uma denunciação da lide, né, para trazer justamente um alienante para aquele processo. Sem bola, né? Ou seja, sem crise, né? Super tranquilo, mais do que so far, so good. É essa a ideação, aqui a vida é essa ideação aqui existente. Show, show? Leve, leve? Então, vamos nessa, né? Primeira ideação é justamente essa, ou seja, pedir do alienante, pedir, né, obviamente, daquele sujeito, o quê? O preço pelo que ele pagou. Levando-se em conta o quê? Isso é importante dizer. Levando-se em conta o momento em que ela se perdeu, né? Ou seja, em qual foi a etapa, qual foi a fase, qual era o valor que ela tinha quando ela foi perdida. Show de bola? Por demais, é possível pleitear o quê? Indenização dos frutos que foi obrigado a restituir ao evictor, né? Então, nós temos também que levar em consideração a existência de eventuais frutos. Lembre-se sempre, e aqui a gente volta, que quando a gente fala da parte geral do direito civil, nós vamos trabalhar com 3 diretrizes, né? Personalidade, são, no caso, então, pessoa física e pessoa, né,
que a gente fala jurídica, pessoa física ente de existência visível, pessoa jurídica ente de existência moral, né? Também conhecida como ente de existência pessoa abstrata, ficta, né? Ou até mesmo pessoa mística. Show de bola. Falamos por demais do objeto. Qual que é o objeto? São os bens. E dentro de bens nós temos 3 classificações. Temos os bens considerados em si mesmos, né? Ou seja, bem fungível, infungível, de acordo aí com a fungibilidade, né? Pode ser, na verdade, de acordo com a mobilidade, imóvel e imóvel, né? Ou semovente. Pode ser de acordo com a divisibilidade, divisível e indivisível, né? Não é o caso. Então, bens considerados em si mesmos e temos os bens reciprocamente considerados. Dentro desses bens reciprocamente considerados é onde a gente fala do quê? É onde a gente fala de bem principal e bem acessório. Bem acessório é aquele que gravita ao principal. E aí discutimos produtos, discutimos frutos, né? Discutimos pertenças e benfeitorias. Show, show? Leve, leve. Então, em algumas situações, nós temos frutos. Esses frutos devem ser indenizados, tá certo? É essa a proposta, então, que a gente traz quando a gente fala da responsabilidade, né, do alienante para com o evicto, que é a evicção total. Vamos além, falamos ainda das chamadas despesas contratuais e perdas e danos, né, que se fazem presentes em determinadas situações, em determinadas hipóteses. Custas judiciais e honorários do advogado, né? Honorários do advogado é o que nos interessa. E além disso, você acaba sendo responsabilizado por benfeitorias necessárias, né, e úteis. Não, obviamente, né, não, a gente pode falar, não aí abarcadas pelo evictor, show? Então, a gente tem que trazer isso, essa possibilidade de responsabilidade pelas benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis. De qualquer maneira, né, só deixa eu voltar, além dessa chamada evicção total, nós temos ainda a evicção parcial. Essa evicção parcial eu prefiro trabalhar com vocês, né, até pelo avanço do horário, né, ou seja, 10 minutos meio que extrapolaram, né, pretendo trabalhar com vocês isso no próximo bloco. Até lá, como sempre, deixo para vocês um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.